Olá, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos muito bem. Pessoal, a gente vai discutir um pouquinho hoje sobre parto cesárea, tá? Então, o que é o parto cesárea? Quanto é necessário realizar esse parto? Quais são as complicações, os cuidados de enfermagem, tá? Como que ele é realizado? Então, o parto cesárea é uma intervenção cirúrgica, tá? É um procedimento cirúrgico que é realizado quando tem risco de complicação ou de morte para a mãe ou para o bebê ou para os dois, tá? Não só em situações de risco, mas também quando, por exemplo, a mãe não tem dilatação suficiente para ter um parto vaginal, tá? Quando a mãe tem alguma doença sexualmente transmissível, quando pode ser realizada de repente numa emergência, a mãe sofreu algum acidente, precisa retirar o bebê, tá? Tem algumas situações que são indicadas o parto cesáreo. O que acontece? Muitas pessoas têm essa consciência de que, eu quero um parto cesárea, eu vou lá e agendo o dia que eu quero ter o meu bebê. Não é assim que funciona, tá? Então, como a gente já discutiu em algumas outras aulas, o bebê, né, ele demora um tempo para sua total formação, principalmente para a maturação, né, para o amadurecimento do pulmão. Então, não dá para eu chegar e pensar, eu tô tão cansada da gestação, já quero ter o meu bebê logo, vou marcar a cesárea na 36ª semana. Seu bebê não vai estar pronto para isso, tá? Então não é assim. Quando as cirurgias do parto cesárea são agendadas, não é a critério da mãe, é critério médico. É de acordo com o trabalho de parto. De repente a mãe entrou em trabalho de parto, né? E está tentando o vaginal, não está conseguindo, não tem evolução, parte para a cesárea. Ou o médico também ele dá uma data, tá? Então, por exemplo, vamos esperar a evolução do seu parto até, vamos pensar assim, 40 semanas, tá? 41 semanas. Se até esse período o seu bebê não nascer, não tiver trabalho de parto, dilatação, contração, né? Ou ruptura da bolsa, aí você pode estar agendando a sua cesárea. Então, entendam essa diferença para vocês poderem explicar também para as outras mulheres, tá? Eu quero que o meu filho nasça no dia 6 de janeiro porque é dia de Reis. Então, eu vou marcar minha cesárea nesse dia. Eu quero que o meu filho nasça no dia da independência, dia 7 de setembro. Não é assim que funciona, tá? Vai precisar ter um critério médico, tudo bem? Como que acontece o parto cesárea, né? Então, primeiramente, a mãe vai fazer a internação, se não for um parto de emergência, tá? Vai precisar realizar a higienização corporal. Então, ela vai entrar no banho sozinha ou se precisar de um acompanhante para ajudar, tá? Vai se lavar com um sabonete antisséptico para eliminar a maioria dos micro-organismos que estão presentes no corpo, porque ela vai fazer uma cirurgia e toda cirurgia tem risco de infecção, né? Então ela vai se lavar com esse sabonete. Se for necessário, ela vai realizar uma tricotomia. O que é tricotomia? Vai remover os pelos da região suprapúbica, né, que fica próxima à vagina. Se tiver pelos na região do abdômen baixo, então ela vai remover com a gilete. Por que precisa fazer essa remoção dos pelos? Os pelos também acumulam micro-organismos. No momento que for fazer, né, a incisão para a cirurgia, o corte para a cirurgia, para evitar o máximo de entrar em contato com o micro-organismo, realiza-se a tricotomia para remover esses pelos, tá? A tricotomia ela é realizada tanto no parto vaginal quanto no parto cesárea. O ideal é que ela seja feita em casa, uns dias antes da mãe entrar em trabalho do parto, tá? Então, quando a mãe começar a perceber que
está entrando em trabalho de parto, ela já vai realizar a tricotomia em casa, tá? Ou a depilação uma semana antes, para poder se preparar. Quando é de emergência, não é possível, né? Para fazer esse procedimento com antecedência. Então, vai ser realizada a tricotomia, ela será encaminhada para a sala de cirurgia. Na sala de cirurgia, vai ter o médico que vai realizar o procedimento cirúrgico, normalmente é o obstetra de plantão ou obstetra particular dessa mulher, tá? Vai precisar de um ajudante, um auxiliar do médico, que também é um médico, tá? Um anestesiologista. O que é esse anestesiologista? É o famoso anestesista, né? Que vai fazer a anestesia. Nesse caso do parto cesárea, a anestesia é a RAC, né? Raquidiana. Então, a mulher vai perder a sensibilidade da região do abdômen para baixo, para poder realizar a anestesia, tá? No parto cesárea, e vai ter técnico de enfermagem também, ou enfermeira que vai circular a sala, tomar todos os cuidados, e uma pediatra. Por que a pediatra? A partir do momento que o bebê nasceu, quem fica responsável pelos cuidados do bebê não é mais o obstetra, né? É a pediatra. Então, ela vai avaliar o bebê durante o nascimento, vai avaliar o bebê após o nascimento, ela vai realizar alguns cuidados como pesar esse bebê, medir, fazer um exame físico completo, pulmonar, cardíaco, realizar a aspiração nasal ou oral, se for necessário, tá? Porque no parto cesáreo, normalmente precisa fazer essa aspiração oral, nasal. Quando o bebê nasce de parto natural, né, vaginal, a compressão que é realizada pelo canal da vagina, né, nosso corpo foi programado para isso. Então, vai fazer uma pressão e essa pressão vai comprimir essa região torácica. No momento da compressão, todo o líquido que tiver, né, dentro da região pulmonar, nós chamamos esse líquido de surfactante, tá? Ele vai ser expelido, tá? Então, essa própria pressão, na hora que ele estiver passando pelo parto, passando pelo canal da vagina da mulher, vai fazer essa compressão e vai expelir o líquido, tá? Por isso que o bebê deve chorar. O choro é um sinal de que está expandindo o tórax, tem expansão pulmonar, de que o bebê está respirando perfeitamente, né? Quando ele não consegue chorar, significa que não tem ar suficiente. O pulmão dentro, quando o bebê está dentro da placenta, dentro da barriga da mãe ainda, o pulmão dele é colabado. Então, a partir do momento em que ele chora, o pulmão expande, tá? Se abre para poder fazer a troca gasosa no meio externo, que é aqui fora da barriga da mãe, tá? Então, a pediatra vai realizar esse procedimento. Se por acaso nascer de parto cesárea, o que vai acontecer? Não vai ter essa compressão, né? Então, ele não vai expelir todo o líquido por via oral e nasal. E aí, às vezes, precisa fazer uma aspiração para tirar, se tiver alguma coisa acumulada, para que esse bebê não engasgue, não broncoaspire, né, na situação de pós-parto, tá? E aí, voltando um pouquinho para a cesárea, os cuidados na hora de realizar o parto cesárea, né? O anestesiologista vai pegar um acesso venoso da mãe, tá? Ou seja, uma veia. Por que que precisa desse acesso? Lá, se por acaso houver alguma intercorrência, né? Uma parada, uma reação da anestesia, ele tem uma via de acesso venoso para poder fazer a medicação que for precisa, tá? A medicação que é usada, né? Que é muito usual, é um protocolo normalmente é um analgésico e um antibiótico, tá? Por que já vai fazer antibiótico? Como profilaxia, ou seja, faz antibiótico antes de realizar a cirurgia para já prevenir uma possível infecção causada pela cirurgia, tá? Então, ele vai colocar um antibiótico, um analgésico para dor, tá?
E se tiver alguma intercorrência, ele vai usar aquela via, aquele acesso para poder fazer a medicação. Após a punção venosa, o que vai realizar normalmente? No parto cesárea, vai precisar realizar uma sondagem vesical de demora, porque a mulher perde o controle do esfíncter, né? E vai acabar saindo urina durante o procedimento cirúrgico. E se essa urina, porventura, entrar em contato com o bebê, com o lugar da incisão, não é interessante, tá? Então, vai passar a sonda para poder recolher essa urina que saiu durante o parto. E a mulher vai ficar com a sonda, né, pelo menos por 12 a 24 horas ainda. No dia da alta, normalmente, que vai ser removida essa sonda. Existem duas possibilidades. Ou a passagem da sonda é realizada após a anestesia. Isso traz um pouco mais de conforto para a mãe, porque ela vai estar anestesiada e não vai sentir, né, a passagem. Só para eu explicar um pouquinho sobre a anestesia RAC, a mulher ela vai sentir todo o procedimento, mas ela não vai sentir dor, incômodo. Então ela vai sentir pegando na pele dela, ela vai sentir afastando as pernas, passando a sonda, mas não vai sentir dor, ardência. Então essa sondagem pode ser realizada antecipadamente, tá? Antes da anestesia ou após a anestesia. Então o médico anestesiologista vai fazer a anestesia, tá? E aí, logo na sequência, vai confirmar que está anestesiado, vai perguntar para a mãe como que ela está se sentindo, se ela já não está sentindo mais as pernas, tá? Normalmente, a posição para fazer essa anestesia RAC vai pedir para a mãe ficar sentada e tentar alcançar com as mãos, assim, ó, a ponta do pé. Eu sei que com a barriga fica um pouco mais complicado, mas quanto mais ela se estender para tentar alcançar a ponta do pé, mais visível fica o local para aplicação da anestesia, né? E diminui a chance de erros. Então, o médico vai aplicar a anestesia, tá? Vai voltar a mulher na posição dorsal, vai passar a sonda, aí o médico vai fazer uma antisepsia da região suprapúbica, onde será realizada a incisão. Então, ele vai utilizar o antisséptico para fazer a antisepsia e vai realizar o corte, a incisão, tá? Durante a incisão, a gente tem a concepção de que é só um cortinho de 10 centímetros, mas ele é bem profundo, né? Aproximadamente 7 camadas para chegar no útero, né? Contando com as camadas do útero mais externas. Então, é um corte, né, sério, que vai precisar depois de um repouso, de cuidados, tá? Então, vai realizar esse corte e por lá que vai sair o bebê, tá? Normalmente utilizam-se afastadores que vai afastar uma borda da pele da outra para poder deixar maior o espaço na hora de remover, né? Na hora de retirar o bebê de dentro, tá? Após tirar o bebê, vai fazer a conferência da placenta para ver se não está faltando nenhum pedacinho. No parto cesárea é um pouco mais difícil ficar pedaços, tá? Quando fica, normalmente o médico faz uma curetagem já que vai estar, né, exposta à região interna, ele já faz essa limpeza do útero. Tanto que o sangramento no parto cesárea é um pouco menor até após o parto, porque o médico já faz essa curetagem, tá? E aí vem a pediatra, vai fazer os cuidados com o bebê, enquanto o médico vai suturar de dentro para fora o local da incisão, tá? Na região interna é utilizado fio absorvível, ou seja, o fio de sutura não precisa ser removido, né? Ele vai ser absorvido pelo próprio organismo. E na parte externa, coloca fio não absorvível, que vai precisar ser retirado após a data que o médico definir, 7 a 10 dias, tá? Existem alguns riscos para o parto cesárea? Sim, existem. Por ser um procedimento cirúrgico, né, existe o risco de ter infecção no local da incisão, por isso deve ser muito bem tratado, desinfetado, limpo diariamente, seco diariamente pela mãe, tá? Nos cuidados em casa. Existe o risco de hemorragia, tá?
existe o risco de trombose, formação de coágulo no local que for feita a cirurgia. E tem o risco também de má formação, né? Problemas respiratórios, problemas pulmonares para o bebê. Esse procedimento cirúrgico ele dura aproximadamente 5, 10, 15 minutos. Total, incluindo anestesia, a punção, a gente coloca aí 25 minutos, meia hora. Ele é bem rápido, tá? O procedimento cirúrgico, se não tiver nenhuma intercorrência. As indicações, as recomendações principais para que a mãe tenha um parto cesárea, tá? Quando a placenta é prévia, como nós já vimos, né? Deslocamento de placenta, parto gemelar ou de mais de um bebê, tá? Tem que avaliar, não é que não dá para ter parto normal de gêmeos, mas precisa avaliar bem as condições da mãe, tá? E como que vai ser a evolução do trabalho de parto. Então, a maioria da indicação do parto gemelar é cesárea, tá? Bebês que tenham alguma síndrome ou alguma doença específica também, a indicação é parto cesárea, tá? Para não ter nenhuma complicação. Mães que têm DST, também é indicado parto cesárea, tá? Porque durante o parto normal, o bebê vai entrar em contato com o sangue da mãe, né? Na hora da expulsão. E aí, o risco de se contaminar com a DST é grande, né? Principalmente HIV. Então, Nicole, mas quando for cortar, fazer o parto cesárea, não vai ter sangue? Eles fazem um procedimento chamado parto extraplacentário. Então, eles tiram o bebê ainda com a placenta e faz fora da mãe, né? Essa incisão, essa remoção do bebê. Então, ele não entra em contato com o sangue da mãe. É uma coisa bem interessante esse procedimento. Quem tiver curiosidade, procura vídeos no YouTube, é bem legal. Quando o cordão umbilical do bebê sai primeiro, tá? Então, também é indicado parto cesárea. Quando o bebê está fora da posição em que ele tem que estar. Por incrível que pareça, existe uma posição que favorece o parto normal, tá? Então, vamos dar um exemplo. Se o bebê estiver pélvico, ou seja, se ele estiver sentado, já vi situações em que ocorreram partos vaginais de trabalho de parto pélvico. Então, a mãe conseguiu fazer um parto vaginal mesmo com o bebê sentado. É bem traumático para a mãe, pode ser traumático para o bebê, mas já vi acontecer, tá? Mas a indicação é uma cesárea, para ser um pouco mais seguro para os dois, tá? Outra situação de indicação, quando o bebê está muito acima do peso, 4 quilos para cima. Já vi situações em que a mãe também já teve parto vaginal com o bebê acima do peso, mas pode ser traumático, tá? E uma outra indicação, quando a mãe possui alguma doença pré-existente, problemas cardíacos, diabetes, situações que possam colocar a vida da mãe em risco durante o trabalho de parto, tá? Essas são as principais indicações. Então, é isso. Qualquer dúvida estarei à disposição. Eu vou colocar para vocês, anexado a essa aula, um vídeo de como ocorre o parto cesárea, tá? Então, quem tiver curiosidade, assista, vocês vão conseguir visualizar como que ocorre, como que é feita a anestesia, tá? Todo o procedimento. Muito obrigada, gratidão, até a próxima aula.